Bom dia, nós estamos aí no volume 3, História. Então, abre a sua apostila, capítulo 9, página... Ô, senhor, você aproveita para dar sua matéria, porque daqui a pouquinho, né, os livros de história só vai ter a história do povo que é cancelado. Vamos falar aí sobre populismo e ditaduras na América Latina. Isso aí, é isso aí. Eu queria fazer, sabe aqueles vídeos índios, sabe? Colocar umas roupas índias, sabe? Só que eu não sei fazer isso, é meio complicado, né? Botar aqueles... Amiga, todo mundo que começa na quarentena quer virar índio, cara. Só tem gente índia do TikTok. Vou começar a comprar calça larga e cropped, só vou andar assim na rua. O senhor tá achando que é índio e não índio, mas tudo bem. Não, eu sei o que é, mas tudo bem. Vamos lá. As décadas de 1930 a 1970 foram bastante conturbadas para vários países da América Latina, que viram diversas mudanças em seus governos. Foi um período de avanços e retrocessos em todos os setores. Uma das pessoas que mais simbolizaram esse período foi Eva Perón, esposa do presidente argentino Juan Domingo Perón. Evita, como era conhecida, foi uma das figuras bastante popular na Argentina e suas ações sintetizam muitas das características dos governos populistas. Vamos lá, você já estudou as ações populistas de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Assim, que tal resgatar algumas das características de um governo populista? Para isso, discuta com os colegas e anote no caderno as características relembradas. Ao longo do capítulo, vamos verificar por que Juan e Eva Perón foram considerados governantes populistas. Tá? Então, nós temos aí, de fato, a continuação. Nós já falamos sobre Getúlio Vargas e antes de retomar, porque nós vamos retomar, vamos rever aí os conceitos do que é um governo populista e tal. Acompanhe comigo na página 3. A América Latina não foi palco dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, apesar do engajamento de alguns países no bloco dos aliados ou do eixo. Se comparados aos países europeus e asiáticos, os países latino-americanos tiveram menor destaque nos confrontos da Guerra Fria. Isso não significa que esses acontecimentos não tenham influenciado a cultura, a política e a economia latino-americanas. Vale lembrar também que os eventos da crise de 1929 se fizeram sentir sobre esses países. Assim, os problemas econômicos e as disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo, aliados a fatores internos como desemprego, crise econômica, etc., contribuíram para a emergência de regimes de governo populistas e de ditaduras militares ao longo do século XX. Então, temos, para começar, o Organize as Ideias, na página 3, 2 perguntas, só tem uma alternativa correta. Então, responda e nós já vamos verificar o que você lembra, o que você sabe a respeito. Então, primeira pergunta. Então, nós temos uma questão da Faculdade Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. O período entre as duas grandes guerras mundiais, de 1918 a 1939, caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política. Assinale a alternativa que apresenta somente elementos vinculados a esse período. Alternativa? C de Cristo. C de Cristo. Olha só. Tá certo? C de certo? C de correto? É. Correto. Viu? Aê! Alguém Nós tem a melhor temos- coisa pra nós. S de certo e G de justiça.
Nós temos aqui Guerra Civil Espanhola, nazifascismo, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Obrigada, 2. essa joia. A respeito da Era Vargas, 1930 a 1945, analise as afirmações a seguir. Vamos destacar aí, a alternativa correta primeiro. Alternativa? D de Deus. Nossa, vocês fazendo o D é sensacional, gente. É impressionante. Pior que nem É lembro, D eu de lembro como que é o D. Tá certo? Ótimo. D de Deus, é. Não Tá é, certo. senhor, é que eu não sabia, porque às vezes quando eu faço assim, pra vocês aparece do outro lado, então vocês podem estar entendendo errado, entendeu? Do lado ao contrário, por isso que eu não sabia. Eu não sei até agora, não vou ficar sabendo também. Não vou descobrir também. Nós temos a 1 e a 3 estão certas. Então, Vargas chegou ao poder em 30, prometendo eleições diretas para a presidência. Entretanto, governou por 4 anos antes das eleições indiretas em 34. E 3, por meio da propaganda, Vargas difundiu as suas realizações com o objetivo de ganhar apoiadores para a sua permanência no poder. Muito bem. Página 4, populismo. Vamos ver. A Sofia que vai ler para a gente. Sofia, o que você tá fazendo? O que é isso? Um cabo de vassoura? Ela está usando uma trena. Exatamente, senhor. Então leia para a gente, ô Sofia. Populismo. Peraí, senhor. Os países da Os países da América Latina por muito tempo vieram sob governos voltados para satisfação dos interesses da elite. Porém, entre as décadas de 1930 e 1970, passaram a ter governantes voltados para a promoção das camas populares. O povo, entre aspas, por quê? Por esse motivo foram denominados governos populistas. Ô, senhor, eu não quero ler porque minha voz ela tá meio rouca, que eu tô sem beber água. Não tem problema, termina de ler o raciocínio. E aí a minha garganta ela fica Vai, doendo, vai. senhor. Então, se caso Não. Olha o tempo que você está gastando para justificar. Só leia. Por quê? Tem tanta gente nessa sala? De maneira geral. 10 pessoas? Quer que eu leia? Vai, onde tá? Ai, que graça, velho. Pode Tá ler? de maneira geral, vai, Anitta. Vai. Segue. De maneira geral, é possível dizer que essa mudança se deu com os efeitos da crise de 1929 sobre a economia latino-americana, que ainda era voltada à agroexportação e precisava se diversificar. Era necessário incentivar a industrialização e contar com a forte atuação do proletariado para isso. Continua? Termina. Tá. Característica importante do populismo, presente em praticamente todos os países latino-americanos desse período, foi a emergência de líderes carismáticos. No Brasil, Getúlio Vargas dizia governar em prol dos trabalhadores. Na Argentina, Perón e Evita prometiam um novo país para os descamisados. O mesmo prometia Lázaro Cárdenas no México. Isso conferia a eles um aspecto paternalista em relação à parcela mais pobre da população, levando-os serem idolatrados e respeitados pelas massas. Ótimo. Então, aqui, outras versões. Para alguns estudiosos do período, como Boris Fausto, em sua obra História do Brasil, e Maria Helena Capelato, em sua obra Multidões em Cena, propaganda política no varguismo e no peronismo, esses governos populistas estavam, na verdade, a serviço das classes altas. O motivo é que concediam benefícios às classes mais baixas, com o objetivo de mantê-las satisfeitas e disciplinadas. Assim, evitavam a eclosão de protestos sociais, como as greves, e, consequentemente, o prejuízo gerado por estes ao processo de industrialização e ao crescimento econômico do país. Reforça esse ponto de vista o fato de que, embora os trabalhadores pudessem se organizar em sindicatos, esses órgãos ficavam diretamente subordinados ao governo, que os controlava. Além disso, os grupos sociais urbanos,
que não estivessem satisfeitos com as medidas do governo eram submetidos à censura. Tal atitude reforça a ideia de que a intenção desses governos não era o diálogo com o povo, mas a manutenção da ordem social. Para compreender melhor o fenômeno do populismo, serão analisadas algumas de suas principais características nos países em que se colocou com mais força na América Latina, México e Argentina. O populismo também se fez presente no Brasil, que será tema aí do nosso próximo capítulo. Então, primeiro, pessoas, lembra da ideia de pão e circo no Império Romano? Não? Não? Então, a ideia do imperador, no contexto de Império Romano, era manipular, entreter a massa. Para quê? Para evitar um protesto, uma revolta e uma reação popular. Pão e circo no Império Romano funcionava da seguinte forma. O povo era pobre, carente, necessitado, precisava comer. Então, o que o imperador fazia? Entregava pão, literalmente pão, comida, para o povo comer e não morrer de fome. Então, o governo, olha só, o imperador era bem visto. Por quê? Porque ele dava pão. Olha só, o imperador dava pão de grátis para nós. Show! Então, pão. E o circo? O circo eram os jogos na arena do Coliseu, tá? Então, era o entretenimento. Hoje, ainda nós dizemos, afirmamos, usamos a mesma expressão, pão e circo, que é quando o governante, o governador, o líder, ele busca entreter a massa com festas, com jogos, com atividades sociais, e também o pão entraria aí com ajuda assistencial, como entrega de cestas básicas hoje. Algumas prefeituras estão entregando, nesse contexto de pandemia, algumas marmitex. Então, é o pão, é alimentar o povo mesmo, tá? Então, notem como isso é ainda muito atual e presente. Populismo, governo populismo é um governo em prol do povo, por isso que é populismo o nome, popular. Então, é um líder, é um governo em prol do povo. E nós temos que considerar a afirmação dos dois historiadores. Nem sempre, esses presidentes, esses governantes que diziam trabalhar e governar em favor do povo, de fato estivessem governando em favor do povo. Ou seja, muitos, na verdade, estavam manipulando o povo, estavam buscando seus próprios interesses, estavam favorecendo as classes altas, a burguesia. Se não tivessem os discursos, o marketing e o pão e circo, como eu acabei de explicar, o povo facilmente se rebelaria. Facilmente. Tá? Agora, a partir do momento que eu, como governante, agrado vocês, povo, vocês ficam de bem comigo, de boa comigo, e eu faço o que eu quero. É assim que funciona. Tá? Então, basicamente, essa é a essência de um governo que tem aí essa característica do populismo. Seguindo. Você não tá me agradando, senhor. Você tirou a minha câmera, isso é um absurdo. Não, Deixa você bem estava... claro que é minha revoltação. Revoltação. Respira. Eu tenho direito, senhor. Eu nem sabia que você podia fazer isso. Você estava mostrando o seu babyliss. É chapinha, senhor, porque eu não Senhor, tenho você tá direito. cancelado. Então, Tá aí eu faço com a chapinha.
Vamos lá, Sor, segue o deixa eu jogo. mostrar só um negócio rapidão pra Anitta. Populismo no Rapidão. México. Eu liguei a câmera dela que a Senhor. Jéssica vai brigar Senhor. com você, ela vai te cancelar. Oi. Sor, Oi. deixa eu mostrar um negócio rapidinho pra Anitta. Para isso você tem voz para É só falar, tirar né? foto e mandar no WhatsApp. Para Ô, isso senhor, você é tem voz para obrigatório, falar, senhor, né, é bonito? ligada. Você tirou a minha voz, Sor. Eu fiquei mais puta ainda, cara. Não é possível. Ele tira minha câmera e ainda tirou o meu poder de fala. Isso é opressão, Sor. Meu poder de fala. Isso é opressão. Você vai Vamos ver, lá. Sor. Vamos lá. Carol, leia pra gente Populismo no México, por favor. Tá. O principal nome do populismo mexicano foi Lázaro Cárdenas. Cárdenas, que assumiu o poder em 1934, mantendo-se na presidência até 1940. Seu governo promoveu uma série de medidas que beneficiou a população mais pobre do país. Algumas delas já previstas desde 1917 na Constituição, mas que nunca chegaram a ser implementadas de fato até então. Continua? Por favor. Uma das ações mais importantes da realização da reforma agrária, responsável pela redistribuição das terras mexicanas em pequenas propriedades, o presidente também beneficiou o operariado urbano com a criação de 1931 da Lei Federal do Trabalho, a qual garantia a concessão dos direitos trabalhistas previstos desde a Constituição de 1917. Entre esses direitos estavam a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o salário mínimo e o descanso semanal remunerado. Ademais, houve a limitação da contratação de mulheres e menores de 16 anos para trabalhos considerados insalubres, além do apoio ao direito de greve e a incentivo à sindicalização entre os operários. Continua pra gente, por favor. O governo de Cárdenas defendia a efetiva participação do Estado na economia. Assim, ele nacionou a indústria petroleira e as ferrovias mexicanas. Todas essas medidas contribuíram para torná-lo bastante popular. É importante salientar que o presidente Salientar. Que o presidente promoveu ainda a expansão do capitalismo no México, ao iniciar um programa de obras públicas permitindo investimentos de capital. Também realizou medidas voltadas para a industrialização, como ampla concessão de empréstimos para os empresários e o fortalecimento do sistema financeiro do país. Seu objetivo para atender a burguesia mexicana, que fazia oposição ao seu governo, criticando a forte intervenção na economia e no apoio às organizações trabalhistas. Essa mudança a favor da burguesia se deu principalmente a partir de 1938, quando as medidas que favoreciam os trabalhadores já tinham sido estabelecidas. Ótimo, muito obrigado. Na imagem aí nós temos cerca de 250 mil mexicanos saudaram o presidente após o anúncio da nacionalização das empresas de petróleo do país em março de 38. A medida foi tomada pelo governo depois que as empresas se negaram a melhorar o salário de seus funcionários. O governo se colocou ao lado dos trabalhadores até que o impasse foi resolvido com a nacionalização das empresas, um ato pioneiro na América Latina. Então, olha só, isso no México. No box aí embaixo nós temos várias das medidas tomadas pelo líder populista Lázaro Cárdenas do México, não foram criações dele, já que estavam previstas na Constituição de 1917, elaborada durante a Revolução Mexicana. A Revolução teve início em 1910 e foi promovida por líderes populares, como Emiliano Zapata e Francisco Villa, que lutaram contra o governo de Porfírio Dias. Este promoveu o aumento da concentração fundiária. As pressões internacionais impediram que as mudanças de cunho popular previstas na Constituição fossem efetuadas, o que levou o país
a uma grande crise econômica, agravada ainda mais pela queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então, pessoas, acompanhem comigo o raciocínio. Nós temos um presidente, um líder, então, Cardenas. Ele, na verdade, olha como que é sutil. Ele favoreceu as classes mais baixas, o povo, os trabalhadores, mas quando a gente para pensar e analisar, tá tudo bem aí, ô Anitta? É isso que eu tô vendo. Dá oi pra Sofia, senhor. É isso que eu tô vendo. Eu vou tirar vocês e vou dar falta para as duas. Quer que eu abra Não, uma senhor. ocorrência? É justo, Não, não você é é? muito mal. Você é muito mal. De forma alguma. Tô tentando Por ser que você justo. tirou meu vídeo? Por que você Vamos tirou lá. meu vídeo? Nós temos, então, aqui um Senhor, tira meu vídeo também, por favor. Peraí. Nós temos, então, um presidente que não está fazendo nada mais do que dar ao povo o direito que já é do povo. Então, notem como a população, como o povo, era injustiçado. Aqui no Brasil, nós chegaremos lá no próximo capítulo, nós também tivemos Getúlio Vargas trazendo as leis e direitos trabalhistas. Então, observem, as pessoas começaram a ter rotina, ter direitos. Agora elas tinham uma jornada de trabalho de 8 horas, porque antes se trabalhava muito mais. Fala, Carol, fala. Eu mutei todo mundo. Ai, senhor, susto. Pensei que tivesse feito alguma coisa. Senhor, eu volto daqui 2 minutos, tá? Rapidinho. Ok. Nós, então, temos esses direitos garantidos agora por lei. A quantidade de horas aí na jornada de trabalho. Nós temos o salário mínimo, nós temos férias, nós temos a questão, isso gera uma certa polêmica, né? Mas a nacionalização de algumas empresas, porque dependendo da sua cosmovisão política aí, você é a favor ou não de que o governo seja dono, né? De algumas empresas, de algumas estatais. Então, aqui no Brasil, por exemplo, seria melhor a privatização da Petrobras ou não? É melhor e é justo que o governo continue mandando e coordenando ela, sabe? Nós temos algumas questões assim. Tem várias frentes que defendem que, se fosse privatizada, seria muito mais benéfico para o país, traria muito mais recurso financeiro e evitaria os escândalos, os roubos que o governo acaba vivenciando aí, tá? Então, é polêmico, não é o foco, não é o tema central agora, mas quando o líder, quando o presidente, no caso aqui, Cardenas, começa a entregar, a favorecer o povo, é claro que o povo vai curtir esse cara, vai enaltecer o nome e as ações dele. Então, nós precisamos entender o contexto. Na verdade, ele só trouxe à tona aquilo que já estava previsto na própria Constituição mexicana. Já era para ter sido implantado lá em 1917. Notem por quanto tempo o povo sofreu e foi negligenciado. Tá? Vamos seguir aqui. Nós estamos, então, na página 5, Populismo na Argentina. Ótimo.
Populismo na Argentina. Ô, Maria Clara, fale conosco agora, leia para a gente. A Argentina também viveu seu período populista. A crise econômica iniciada em 1929 levou a uma disputa pelo poder, a qual culminou em um golpe militar em 1946. Desse governo fazia parte Floriano Domingo alguma coisa, que até 1945 ocupou os cargos de ministro do Trabalho, ministro da Guerra e vice-presidente. Continue, por favor. Durante esse período, tomou inúmeras medidas que beneficiavam as classes trabalhadoras argentinas. Entre elas estavam o aumento dos salários, a reafirmação de leis trabalhistas e a criação de tribunais do trabalho, além de um vasto sistema de previdência social. Como ministro, preocupou-se com a sindicalização dos trabalhadores e com o controle sobre essas instituições. Ele cuidou para que aqueles de caráter anarquista ou socialista fossem desarticulados e, em seu lugar, fossem criadas associações ligadas ao governo. Ótimo. Obrigado por enquanto. Vejamos. Guarizi, continua para a gente a leitura, por favor. A postura populista de Perón gerou a oposição da elite argentina, especialmente dos grandes proprietários de terra e da burguesia, sendo estes, em 1945, os responsáveis por sua deposição e prisão. A população, no entanto, reagiu maciçamente contra a punição a Perón, que acabou sendo libertado. Nesse mesmo ano, ele concorreu ao cargo de presidente e foi eleito. Continua? Por favor. Como presidente, Perón deu prosseguimento à política populista. Ele era simpático aos regimes autoritários de extrema-direita da Europa, como o nazismo e o fascismo, e era abertamente contrário ao socialismo. Apesar disso, desejava um governo independente de influências externas, classificado como o terceiro caminho político, a via terceirista. Pode continuar. Perón também acelerou a reforma agrária e os investimentos na indústria de alimentos, textil e de metalurgia. O país não investiu com tanta ênfase na indústria de base como o Brasil de Vargas, por exemplo. Seu governo aplicou o que ele chamou de justicialismo, a ideia de que o Estado seria o único capaz de responder aos interesses da população. Em 1947, Perón deu início a uma onda de nacionalizações, na qual os transportes, a energia elétrica, as comunicações e as instituições financeiras foram seus principais alvos. Suas medidas, porém, não eram caracterizadas pelo planejamento, e em pouco tempo a economia argentina entrou em crise. Ótimo, obrigado, Guarizi. Nicole, continua para a gente. A oposição a seu governo se acirrou, o que fez iniciar uma campanha de repressão a seus inimigos políticos. Para tanto, comprou estações de rádio e fechou jornais, na tentativa de cercear os meios de comunicação contrários, controlar o conteúdo controlar o conteúdo do que chegava à população e valorizar o governo. Assim, conseguiu se reeleger em 1951. Seu segundo mandato, no entanto, foi marcado pelo agravamento da crise econômica e pelos conflitos com instituições importantes, como a Igreja e o Exército, que até então o apoiavam. Como resultado, Perón foi destituído de seu cargo antes do fim do mandato de 1955. Leia o box azul para a gente, por favor. Leio. Uma figura muito importante do peronismo foi Eva Duarte. A atriz conheceu Perón quando ele ainda era ministro do Trabalho, em 1944. Quando foi afastada do governo e preso, Eva liderou uma série de manifestações por sua libertação. Após a eleição, em 1945, os dois se casaram. Como primeira-dama, ela criou a Fundação Eva Perón, voltada à promoção de beneficência entre os mais pobres.
o que reforçou sua popularidade diante dos descamisados, como ela se referia à população mais humilde. Eva, ou Evita, como era chamada, ainda teve grande destaque na política, fundando o Partido Peronismo Feminino e influenciando a concessão do direito de voto às mulheres argentinas. A atriz foi eleita a vice-presidente de Perón. No entanto, um câncer no útero a vítima, quando ela tinha 33 anos, a vitimou quando ela tinha 33 anos, antes de assumir o cargo. Ótimo. Obrigado. Então, nós temos aqui também, e já dá para termos já uma boa perspectiva do que virá. Então, num primeiro momento, essa visão do populismo, essa defesa, né, e discurso em prol do povo, e depois, é claro, uma certa um certo controle, um certo abuso, uma certa censura e, claro, um certo abuso de poder. Porque ele começou a fazer o quê? Ele simplesmente agiu visando o controle, o poder. Tanto é que ele começou a cercear, a cortar, a controlar a oposição. Ah, eu tenho um jornal que fala mal de mim? Corta. Tem uma rádio que fala mal de mim? Corta. Ah, fulano, corta. E aí ele conseguiu se reeleger. Então, num primeiro momento, ele foi a favor do povo, o povo ajudou. Notem também a força e a importância da burguesia, da classe alta. Esse presidente está tirando, está indo contra a gente. Qual é que é dele? Quer ajudar os pobres agora? Tá de brincadeira, né? Aí eles começaram a pressionar, forçar e a ponto de destituí-lo do poder e ele foi preso. Aí nós temos a atriz Eva Peron, que aí, né, começou a gerar um tumulto popular. Notem também a força e a importância do povo. Nós temos mais força e poder do que nós imaginamos, do que sabemos até na prática, tá? Nós tivemos no Brasil há pouco tempo a questão do impeachment, mas nós, enquanto povo, se nós tivéssemos realmente uma visão social, política, um pouquinho melhor, nós lutaríamos e exigiríamos nossos direitos. Nós buscaríamos aí para termos uma nação, um governo muito mais sóbrio, muito mais honesto, tá? Isso eliminaria boa parte aí da corrupção que, infelizmente, nós vemos, nós temos no nosso país. Se compararmos aí com outras nações, os políticos, eles não recebem tantas regalias e não recebem salários altíssimos quanto os nossos governantes brasileiros, tá? Então, não tem vale eterno, vale gasolina, vale não sei o quê, as ajudas de custo para os políticos. E, normalmente, os governantes de outras nações, e eu estou dizendo sim, de países aí de primeiro mundo, eles realmente têm uma moral, uma integridade muito sóbria, muito grande. Tanto é que eles evitam a qualquer custo um escândalo. Não por conta do governo, mas realmente por conta realmente do nome e a importância que eles dão ao cargo, à função que eles exercem, tá? Nós aqui não temos esse tipo de visão, infelizmente. Aqui, na verdade, cada um querendo
aumentar suas posses, governar em benefício próprio ou da sua família ou de terceiros, mas sempre visando o próprio umbigo. É extremamente complicado nesse aspecto, tá? Então, nós temos aqui na página 7, organize as ideias. Nós temos 4 perguntas, então darei um tempo para que vocês se concentrem aí e respondam a página 7. E aí nós corrigiremos together. Show! Vamos lá. Com base no fragmento e em seus estudos sobre o populismo, responda a: quais grupos sociais podem ser enquadrados no conceito de massas, citado pela autora? E aí? O que ela quer dizer com massas? Eu acho que é os grupos de classe social mais baixas, não é? Ou não? Exatamente. Se não for, tudo bem. Ah, tá certo. Ah, não. Sim, são os trabalhadores e, enfim, suas famílias. A galera mais humilde, mais simples, mais pobre mesmo. B. De acordo com o fragmento, que papel Cárdenas atribuía aos capitalistas na sociedade mexicana? O crescimento da produção. Boa, exatamente. Então, ele via esse crescimento como indispensável e, é claro, então, os capitalistas aí tinham uma função central para o desenvolvimento e crescimento do país. C. Qual é o papel do governo de Cárdenas em relação aos interesses da massa e da classe capitalista? Então... Conciliador social. Oi? Conciliador social. Oh, exatamente. Ele era ligeiro, ele sabia que ele precisava dos dois. Ele tinha que ter o povo do lado dele para mantê-lo lá no governo, mas ele também tinha que ter uma boa relação com a galera da grana, com os capitalistas, com os donos dos meios de produção. Então, ele ficava ali fazendo meio de campo, tá? Muito bem. 2. Explique os motivos que levaram Juan Domingos Perón e Eva Perón a serem considerados líderes populistas. Tem vários fatores. Por exemplo? Ele usar todos os tipos de veículos de comunicação a favor dele, tirando tudo que não favorecia ele. Esse quadradinho aqui que a Eva, que tá falando da Eva, que ela fez uma fundação voltada para beneficência entre os mais pobres. Que mais? Vai, gente, estuda aí. De fato, eles agiram em prol do povo, favorecendo... Eles adotaram medidas econômicas favoráveis aos trabalhistas. Eles assumiram uma postura populista. E essa questão de marketing é muito importante em todos os governos populistas. Por quê? Porque eles começaram a disseminar muito das imagens deles. Então, é como se eu tirasse várias fotos minhas, já que eu sou o governante, para quê? Para que a galera tivesse uma identificação comigo. Ah, não, olha só, ele está comigo. Não, ele está ajudando a gente, ele está do nosso lado. Finalmente, olha só, alguém que nos entende, alguém que luta pela gente. Uma grave reclamação para fazer aqui, ó. Esse é o carro, tá? Reclamação para Ford, quem tiver dicas aí para me ajudar. Ó, comprei o carro zero, eu ligo... Luiz, seu WhatsApp tá aberto. Bom dia, professor Casimiro, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem, professor? Vamos lá, vai. Seguindo nossa vida.
É basicamente isso, tá? E essa questão do uso da sua própria imagem é uma característica peculiar, central em todos os governos populistas, tá? Então, além de lutar, de favorecer o povo, o líder, o governante, ele realmente disseminava, ele usava a sua própria imagem para transmitir esses valores e se fazer lembrado pelo povo. Isso é importante ressaltar aqui. Show! Eu tenho deixa eu até botar aqui. Ótimo. Eu tenho um vídeo agora para passar para Ótimo. Eu vou liberar aqui. Então, acompanhem, é rapidinho. Olá, pessoal. Eu sou o professor Vicente Olsen, de História, e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o populismo na América Latina, um fenômeno presente tanto no Brasil quanto nos nossos vizinhos. A gente tem um passado em comum. A colonização da América Hispânica e da América Portuguesa, claro que tem suas peculiaridades, mas ela apresenta também alguns elementos em comum, como é o caso, por exemplo, de ser uma colonização típica de exploração, onde a riqueza aqui produzida era destinada para a Europa, para as metrópoles. No caso da América Hispânica, a Espanha, no caso do Brasil, Portugal. Esse legado colonial, então, vai, de certa forma, contribuir bastante para a realidade desses países após a independência. Nós temos, então, uma terra que era controlada por grandes proprietários, ou seja, os latifundiários, e essa elite latifundiária era quem explorava, então, a riqueza dessas terras, fossem os gêneros agrícolas, fossem os produtos minerais. Após a independência, tanto os países latino-americanos como o Brasil, tanto os nossos irmãos hispânicos como o Brasil, vão continuar com essa prática econômica voltada para a exportação de gêneros agrícolas. É assim que no século XX, com a crise de 1929, essa economia agroexportadora ela é fortemente afetada. Afinal, os principais mercados estrangeiros consumidores desses gêneros agrícolas e desses minérios vão estar em crise, promovendo então uma redução da compra desses produtos. É nesse contexto, então, que nós vamos observar na América Latina o surgimento de políticos que vão, então, através do seu carisma, defender a modernização e a industrialização de seus respectivos países. Se destacam 3 líderes populistas. No caso do Brasil, Getúlio Vargas, no caso do México, Lázaro Cárdenas, e no caso da Argentina, Juan y Evita Perón. Como aqui a gente vai trabalhar os casos da América Latina hispânica, nós vamos então estudar os casos do México e da Argentina. No México se destaca então, enquanto liderança populista, Lázaro Cárdenas, que vai chegar ao poder em 1934 e governar até 1940. Ele chega então justamente nesse contexto de crise pós-1929 com o crash, ou o crack, ou a quebra da Bolsa de Nova York. Prometendo então uma modernização e uma industrialização, bem como a concessão de direitos trabalhistas, Lázaro Cárdenas vai ser um líder populista. O que se trata então o populismo? O populismo é justamente uma estratégia desenvolvida pelos políticos na qual há uma identidade, uma identificação com o público eleitor. Lázaro Cárdenas então vai aplicar finalmente a Lei de Reforma Agrária estabelecida pela Constituição Revolucionária de 1917. Lembre-se que no México eles viveram, ao longo da década de 1910, uma revolução que defendia a reforma agrária, cujos destaques eram a liderança do Pancho Villa e de Emiliano Zapata. Mas essa reforma agrária só vai ser efetivada ao longo da década de 1930 com o governo de Lázaro Cárdenas. Ele também concede a Lei Federal do Trabalho, de 1937, a concessão de direitos trabalhistas para os trabalhadores urbanos e das indústrias, principalmente.
Essa perspectiva é uma perspectiva de evitar que esses trabalhadores se aproximem do comunismo e do anarquismo, pois o objetivo final desses governos era a promoção da industrialização e da modernização a partir do Estado. É por isso que alguns burgueses, alguns industriais vão apoiar esses governos populistas, enquanto que outros vão criticar. Já no caso da Argentina, se destaca o governo de Juan Perón, que vai em vários momentos da história da República Argentina chegar ao poder. Inicialmente, Juan Perón vai chegar na década de 40, a partir de 1945, mas ele volta ao longo das décadas de 1950 e de 1970 também. Juan Perón vai contar com o apoio da sua esposa, Evita Perón, e é interessante porque ele vai ascender ao poder através de um golpe, iniciando aquilo que a gente chama de justicialismo, também conhecido como peronismo, que é a promessa desse governo de justiça social. É interessante que Perón vai continuar essa perspectiva populista que foi iniciada no México e no Brasil com Vargas. No caso, ele continua então com essa política de aumento de salários, de reforma agrária, bem como a concessão de direitos trabalhistas, perseguindo inclusive lideranças comunistas e anarquistas que atrapalhassem a possível modernização e industrialização da Argentina. Mas é uma industrialização e uma modernização a partir do Estado. É interessante também porque Juan Perón vai continuar com a política de nacionalizações, bem como vai conceder e regulamentar a previdência social na Argentina, por isso que os trabalhadores passam então a apoiar Perón. Algo parecido ocorreu também no México e aqui no Brasil com Getúlio Vargas, que era visto pelos trabalhadores como o pai dos pobres. Percebam então que o populismo ele é uma marca da América Latina. Essas são as principais características no caso do México e da Argentina. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até mais, pessoal. Tchau. Show. Um vídeo sintetizando as principais ideias aí que nós já desenvolvemos, nós abordamos neste início de capítulo. Nós temos ainda, como falei, a questão do populismo aqui no Brasil com Getúlio Vargas. Mas, se você se lembra aí do início do capítulo, nós temos na sequência a questão das ditaduras. Então, nós daremos sequência na próxima aula a esse próximo tema. Então, de um governo aí visando o populismo, fomos para uma ditadura. Olhem e observem os extremos. Então, semana que vem, página 8. Só um minuto. Nicole. Senhor, você pode mandar o link no chat, por favor, desse vídeo? Ele está aqui no Positivo On. Não sei exatamente. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Se não der, tudo bem também. Eu procuro depois. Não está abrindo exatamente o vídeo. Tá no Positivo On. Tá, eu vou procurar depois. Obrigada, senhor. Realmente como... até abriu aqui. Olha só, entrou em loop. Show. Pessoas, então, se quiserem rever esse vídeo, é só entrar lá no Positivo On, tá? Exatamente com esse nome, tá? Nós ficaremos por aqui. O conteúdo na sequência é a ditadura. Eu já fiz a chamada com vocês. E o professor Casimiro já está nos dando bom dia ali, ó, na lousa. Bom dia, pessoal. Quadro, sei lá o que é aquilo ali. Show. Bom dia. Muito bem, muito bem.
Ótimo. Já coloquei Casemiro como host, como anfitrião. Tchau para vocês, pessoas. Cuidem-se. Tchau, senhor. E até Tchau, semana que professor. vem. Valeu. Tchau, Até. obrigado.